e que o teu entendimento esteja sobre nós, e que nesse dia nós decidamos te obedecer, decidamos servir ao Senhor com a nossa obediência, seja ela para nós muito difícil, seja ela para nós algo muito complicado, que choque demais com a nossa cultura, mas que decidamos simplesmente obedecer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve adiante em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Nós vamos continuar um pouquinho aqui ainda com Esther, capítulo 7. E amanhã, provavelmente, a pastora Fátima estará vindo para... Shalom, Fer, bom dia. Para trazer algo aí que Deus tem ministrado a ela, que será de grande valia para nossas vidas, para nos trazer entendimento, nos trazer uma certeza absoluta daquilo que nós vamos poder acessar em Deus. Nós estávamos orando uns minutinhos antes aqui e o que nós temos entendido que essa resistência àquilo que Deus tem mandado, essa resistência àquilo que Deus tem nos orientado, ela é muito forte nas nossas vidas. Shalom, bom dia. Ela é muito forte nas nossas vidas, por quê? Porque, de alguma forma, nós estamos vivos e nós temos medo de transitar para aquilo que Deus está nos levando e, de repente, nós morrermos, de repente, nós não, realmente, não, aquilo não dá certo. Então, essa é a resistência que a gente tem de entrar nessa nova cultura, porque eu falo de vez em quando a respeito da minha vida no profissional, por mais difícil que ela foi, por mais difícil que era, por mais que eu já no final ali eu já não quisesse mais nada, mas eu olhava para aquela ensacadeira de linguiça, aquela balança, aquela faca, eu olhava para aquilo, eu já não suportava mais mexer com aquilo, mas eu comia daquilo. A minha esposa comia daquilo. E a duras penas nós pagávamos as contas com aquilo. Então, quando Deus vem e fala, sai, larga essa faca e vai fazer outra coisa, eu vou te colocar em outro ambiente, você vai fluir de uma outra forma, houve uma resistência muito grande da minha vida. Por quê? Primeiro, que eu não queria. E segundo, que, na verdade, aquilo era um sofrimento. Shalom, irmãos, bom dia. Aquilo era um sofrimento, mas me sustentou há 40 e poucos anos. Então, será que realmente tem algo diferente do que uma faca na mão, de eu cortar um bife, fazer uma linguiça, para eu poder ter um prato de comida? Será que isso é real? Será que esse mundo existe? Será que isso é possível? Então, talvez você esteja hoje em ambientes que você está sofrendo, é difícil, você está sendo massacrada no ministério, no casamento, em todas as coisas, e você, então, olha para aquilo e Deus tem te chamado, tem te puxado para um outro ambiente, mas você tem uma resistência àquilo, porque será que vai funcionar isso? Será que realmente lá eu vou poder comer? Pelo menos eu sofro, mas eu como? Que é aquela mentalidade egípcia lá, daqueles escravos que estavam saindo da escravidão, mas eles exclamavam pelo peixe, eles clamavam pela cebola, pelo alho, pelos temperos, por tudo aquilo, mas eles sabiam que eles eram escravos, mas a mente deles estava tão programada à escravidão que a liberdade para eles era um choque cultural. Então, eles saírem da escravidão, e agora? Shalom, bom dia. Shalom, pastora Margarida, bom dia. Então, para eles, o que acontece? Era um choque muito grande dentro da nova proposta que estava chegando. Por isso nós temos essa dificuldade. Por isso é tão difícil nós sairmos desses ambientes. Porque há realmente uma base de sustentação que fala, ó, aqui, pelo menos, você sofre, mas você come. Aqui você é escravo, mas aqui você está sendo humilhado, você não vai deixar herança para os seus filhos, você não vai produzir nada, você só vai sofrer para produzir para os outros, mas você tem um pratinho de comida, tem um lugarzinho para você deitar e dormir. E isso aí, então, vai nos trazendo indagações profundas. Será que eu vou? E quando a gente decide romper isso, quando a gente decide realmente entrar nesse novo de Deus, a gente percebe que uma ensacadeira de linguiça, uma balança e uma faca não era o responsável por um prato de comida na minha mesa, e sim o meu pai.
que coloca esse prato de comida na minha mesa. Então, agora eu tenho uma certeza absoluta que o meu pai, ele faz isso. Ele traz um prato de comida na minha mesa. Eu não corto um bife faz muito tempo para vender, mas não tem me faltado nada. Não emagreci, não passei fome, não cortou minha luz, não cortou minha água, não... Tá tudo bem. Então você vai ter que entender que essa ida para um outro ambiente que Deus está te levando, vai ficar tudo bem, porque é Ele que está te levando. Você vai continuar caminhando da mesma forma, porque é Ele que está te levando. Você vai ficar suprida do mesmo jeito, porque é Ele que está te levando. Ministérios, muitas vezes, que nos sufocam. Coisas que nós ficamos ali debaixo de um espírito de escravidão. E por que que isso complica a nossa vida? Porque nós somos tão doutrinados a trabalhar, produzir, 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 que quando Deus te chama para um descanso, aquilo é tão incompatível para você que você está pecando. Não é nem erro. Quando Deus te chama para um descanso, a minha vida, muitas vezes, entender um descanso não era nem erro, era pecado. Como que eu posso tirar uma folga? Como que eu posso descansar? Porque eu já tenho uma cultura que o certo é trabalhar. Então, ao contrário disso, eu peco. Se o certo é trabalhar 14 horas por dia, quando eu vou para um lugar onde eu tenho uma folga, onde eu tenho um descanso, onde eu tenho uma férias, eu estou pecando, porque o meu mundo não aceita aquilo. Então, dentro das igrejas, nós temos visto pessoas arrebentadas, cansadas, sugadas no último grau, elas estão sempre devendo para a igreja, elas estão sempre fazendo pouco, porque você faz, faz, faz e nunca está bom. E aí, dentro disso, quando Deus te chama, ó, saia desse ambiente, se estabeleça no lugar de descanso, se torne filho primeiro, depois você me serve como filho, não mais num ambiente de escravidão, de exploração, mas como uma filha que serve, como um filho que serve. Aquilo, se você bobear, vai se tornar incompatível, você não consegue mais transitar, porque você já foi, então, engolido pelo sistema. Você já foi ali abocanhado por aquela estrutura, já formou-se ali algo dentro de você, e por fora de você também, que você não consegue mais enxergar outra coisa. E quando você precisa dar um passo diferente disso, você escuta de uma liderança o que eu escutei uma vez. Eu ficava 24 horas por dia, literalmente, dentro da igreja, porque eu morava dentro da igreja, então eu cuidava de todo aquele complexo ali, aquele negócio, era uma igreja grande, um negócio grande, e cuidava da limpeza. E um dia que eu fui pedir para a minha liderança para ir a Bauru, ela falou para mim assim, fazer o quê, né? Aí eu fui no atendimento, que ela atendia de quarta-feira, para pedir autorização para ir, para falar onde eu ia, por que eu ia. Era uma festa de formatura da minha irmã, da Fernanda, que está aqui. Aí eu desci da minha casa, fui na igreja, pedi, eu escutei isso, voltei. Esse fazer o quê? Aí eu voltei de novo. Eu falei, ó, fazer o quê? Eu fico aqui dentro 24 horas por dia. Eu não saio daqui para nada, eu faço todas as coisas aqui. E aqui tem sido ensinado que quando a gente precisa sair, quando precisa fazer alguma coisa, é para conversar, é para pedir, que eu vou sair daqui abençoado. Então, fazer o quê? É fazer uma oração por mim, abençoando a minha viagem, a minha ida, a minha volta, a minha estadia em Bauru. É isso que é para a senhora fazer. É isso que é para acontecer agora aqui. Aí a pessoa orou por mim, orou pela minha esposa, orou pelo meu filho, abençoando a nossa... Mas eu tive que enquadrar a minha liderança para poder sair dali com uma palavra que era liberada do altar, mas que ao mesmo tempo, quando chega o vamos ver, fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Não. A senhora falou que vai me abençoar para quando eu ir, para quando eu precisar sair. Tem bênção para mim. É para vir aqui falar, pedir, explicar. E eu estou aqui fazendo isso. Então me abençoa. Então ora pela minha vida. Aí orou. Mas tem que chegar ao extremo, ao cúmulo, para você poder arrancar uma oração de um lugar onde só tem para você peso, condenação, acusação, porque nunca tá bom, você está sempre devendo. Fazer o quê? Faz 3 anos que você está aqui, 24 horas por dia, mas você vai ter que sair daqui 5 horas da tarde e voltar amanhã cedo? Fazer o quê, né? Vai. Então você precisa sair desse ambiente, em qualquer área. No casamento, na igreja, no seu trabalho, patrões que te exploram, é hora de você se levantar
contra isso, não em rebeldia, mas em obediência à palavra, porque Deus está querendo te tirar da escravidão, mas a tua cultura tem tanto medo de faltar que você se submete a qualquer coisa. E isso não é de Deus, irmão. Isso não é de Deus, irmão. As pessoas te humilham naquele lugar, fazem o que querem fazer com você naquele trabalho, falam, tratam você de uma forma distinta aos demais funcionários. Você está sempre com as buchas, mas eu tenho filho para criar, eu tenho água para pagar, eu tenho internet para pagar, eu tenho, então deixa quieto isso daí. Deixa quieto não, você tem que se posicionar primeiro espiritualmente e depois Deus vai te dar uma estratégia de como você vai tratar naquele lugar. Ai, pastor, mas e se eu for mandado embora? Se você for mandado embora, tem bastante lugar para você trabalhar. Se você for sair da escravidão, Deus tem um lugar para te estabelecer num lugar digno de filho, porque ele não quer mais ver a filha ou o filho dele num lugar de exploração, de escravidão, sendo xingada, sendo tratada de qualquer jeito. Saiba que você é filha e filho de Deus e ele quer cuidar da tua vida em tudo. Ah, não, mas no trabalho Deus não se importa comigo. Se importa. No seu trabalho Deus se importa com você. Em tudo Deus se importa com você. Em tudo, porque o pai se importa com o filho em tudo. Porque eu me importo com o bem-estar do Mateus em tudo. Eu quero que ele esteja bem na igreja, no trabalho, no casamento, na saúde, na aparência, em tudo. Então não tem esse negócio, um pouco, tá bom, né? Meu filho tá passando vergonha ali, mas fazer o quê? Deixa lá, pelo menos ele tá comendo. Não, não é assim que teu esse pensa, é assim que você pensa. É assim que a tua cultura fez você ficar preso num ambiente. Esse não é o pensamento do céu. Esse é o pensamento da terra, do diabo e da necessidade que tem te prendido nesses lugares. Tanto na igreja, como no trabalho, como no casamento, como nos relacionamentos, como em amizades. Pessoas carentes, que são humilhadas por uma amizade, mas continuam ali, servindo, fazendo, porque depois eu não vou ter nenhuma amiga. Ela já não é tua amiga. Você já não tem nenhuma. Me perdoa por eu trazer a tua realidade, mas você já não tem amiga. Então é melhor que esse traste que está ao teu lado, te humilhando todo o tempo que você fica ali, falando da tua vida, falando que você se veste mal, que você é isso, que você é aquilo, e nada tá bom para sua amiga, você já não tem amiga. Então você está debaixo de uma movimentação de exploração de ter alguém para se alimentar das tuas carências, dos teus fracassos, das tuas dores. Aí melhor eu ficar aqui, porque só ela que vem aqui em casa, ou só ela que me responde no WhatsApp, porque só ela que te humilha, só ela que tira proveito de você, só ela que você empresta o cartão para ela, só ela que você empresta dinheiro para ela, só ela que você... Então você está sendo uma escrava. E você pensa que você tem amigo, você não tem. Agora, se você sai, você romper com isso daí e entrar em Deus e falar, Senhor, gera para mim um amigo, uma amiga, aí você vai ter. Mas agora você só está sendo explorado, então você já não tem amigo, você já não tem patrão, você já não tem pastor, você já não tem marido, você já não tem esposa, você já não tem. Então nós vamos precisar encarar essa realidade de frente. Eu não tenho. Eu sou escravo, eu sou explorado, só sirvo para isso. Não tenho atenção, não tenho amor, não tenho afeto, não tenho nada de nada e nem de ninguém. E agora? Agora eu vou sair desse ambiente que me escraviza. Eu vou sair desse lugar que só me explora, que só me suga, que só quer comer de mim. E você vai executando juízo sobre tudo isso. Nós estamos numa temporada de juízo. E Deus quer mexer em toda a nossa vida. Nem uma unha vai ficar para trás, não é para ficar nada para trás. Moisés estava posicionado, um libertador, executando juízo. E as propostas foram chegando, não, vai só você, não, não vou, vai só não, não vou, vai só não, vai, nem, Faraó, entenda, nenhuma unha vai ficar para trás. Eu vim aqui como libertador para levar todo mundo embora e acabou. Você vai ter que se posicionar contra o teu adversário. Nem uma unha ficará para trás. Nada. Pastor, mas eu tenho medo. Eu também tenho medo. Você acha que é fácil ficar aqui, parar de trabalhar depois de 40 e poucos anos e crer que o altar vai me sustentar, que tudo vai... Mas eu tive que entrar nisso. E eu tenho visto que agora isso é verdade, que isso deu certo e que isso funciona, porque é o céu que está falando para mim, é assim que você vai funcionar, filho. É assim. Agora, eu poderia ter continuado crente
salvo, mas escravo, sofrendo. Aberto outra porta e está lá, 14, 15 horas por dia, com um monte de conta atrasada, sofrendo como foi a minha vida inteira, não tem problema. Vai ser salvo? Vai, só que você vai sofrer aqui nessa terra. E Deus está querendo te tirar desse sofrimento, Deus está querendo te transitar para um lugar de descanso. E se o descanso é incompatível com a tua alma, com a tua mente, com a tua realidade, você vai ter que conquistar isso no Senhor. É uma conquista. Eu tive que conquistar a minha mente, porque depois de Deus falar comigo claramente, eu vou tirar a faca da tua mão, ainda eu insisti muito em ficar com ela na minha mão. Bastante tempinho ainda. E já falei aqui centenas de vezes, só passava vergonha. Essa porta aberta lá na frente, eu sentado nessa escada aqui, que nem um idiota, olhando lá, aqueles negócios, não entrava ninguém, não acontecia nada, não sei nem como que pagaram as contas, porque Deus é bom. Como que pagou aquilo, acabou e encerrou aquele tempo, e fechei essa porta e vendi tudo e encerrou o assunto. E eu não tinha nada palpável. Deus não permitiu fazer assim. Não, agora você vai já ficar na obra, você vai já ter uma renda, você vai ter um negócio, depois você... Não, Deus falou, fecha, para, acaba com tudo. Aí eu não tinha um centavo na conta, não tinha nada para receber, e uma porta fechada, não tinha uma gaveta na minha mão. Agora você vai ficar aqui e eu vou te prover. É assim que Deus vai trabalhar. Não, pastor, quando eu tiver certeza que aqui eu largo daqui, não vai funcionar. Pelo menos para mim não funcionou. Talvez seja o jeito que Deus vai tratar com você. Para mim não deu certo. Como eu queria isso? Essa transição segura. Deus quer te levar para uma transição de fé. Não é algo palpável, é abstrato, é fé, é andar naquilo que você não vê, naquilo que você não tem. Eu vou e Deus vai me sustentar, o meu Pai vai me sustentar. Que jeito? Não sei. Como que isso vai acontecer? Não sei. Só sei que acontece. Eu só sei que se você acreditar nisso, se você descansar nisso, se você entrar nesse ambiente, isso acontece. Isso eu posso te garantir. Porque se ele te chamou, ele é responsável por você. Se ele te comissionou, ele vai suprir aquilo que você precisa em qualquer área. Então, se Deus estiver te chamando, se posiciona no teu casamento, mas meu marido vai, o Senhor é responsável por isso. Se ele está te chamando para fazer algo, faça. Ah, mas aqui pelo menos ele grita de vez em quando, mas a comida vem, o negócio vem, ele estressa, eu vou lá para o meu canto chorar, ele bate umas portas aqui, depois ele arruma, ele quebra algumas, tá com os copos na parede, depois eu vou lá e limpo, chorando mais um pouco, mas fazer o quê? Já faz 40 anos que está assim, 30 anos que está assim, mais 5, 10, vamos embora, vai. Não! Se Deus está te dando uma palavra, uma direção, uma forma, você vai ter que silenciar isso na sua casa. Você vai ter que executar juízo sobre a sua casa nisso aí. Você vai ter que tirar essa regência. Acabou. De chorar no canto, de quebrar copo, de bater porta, de ficar nesse ambiente de pavor. Acabou. Você precisa colocar um ponto final nisso, porque Deus está te chamando para isso. E é difícil, irmã. É complicado, porque dá medo, dá insegurança. O opositor é mais forte. Porque quando Deus mandou eu largar a faca, a fome é mais forte. A luz cortada é mais forte. Então, sua mente fica, a vergonha que você fica como a pessoa que tem que prover, não ter da onde pegar e pagar um negócio, isso aí é muito forte. É um gigante. Você fala, cara, mas como que eu vou pagar uma conta se eu não cortar um bife, colocar na balança e vender e pegar o dinheiro? Eu não pago, eu não como, isso não existe, porque na minha cabeça isso não existia. Entenda que tem coisa que não existe na tua cabeça que você vai ter que deixar Deus tirar esse chip e colocar um novo. Você vai ter que deixar Deus fazer isso. Você vai ter que querer que Deus faça isso, permitir que Deus faça isso. Tira um chip da escravidão e coloca o chip da liberdade. Como no dia que meu pai morreu, eu vi, eu senti, eu percebi na mesma hora. Eu estava aqui trabalhando e eu falei para o rapaz que estava do meu lado: meu pai morreu. Aí ele falou assim para mim: seu irmão te ligou? Alguém te ligou? Eu falei: não, ninguém me ligou, mas meu pai acabou de morrer, porque eu percebi Deus tirando aquele chip da salvação e colocando um chip, seu pai partiu. E imediatamente me deu uma palavra:
lá de Davi, orando por aquela criança que ele teve com Betseba, a primeira, que estava doente, e ele ali jejuando, não comia, chorando, pranteando, orando, e de repente ele vê uma movimentação meio esquisita dos servos, e ele fala, morreu o menino? E os servos falam, morreu. E eles tinham medo de informar e que Davi se levanta, vai trocar de roupa, vai tomar banho, trocar de roupa e pede comida. E os servos falam assim, é estranho isso, porque o senhor estava lá, enquanto o menino estava vivo, o senhor estava chorando, agora ele morre, o senhor vem aqui comer. Falou, cara, para onde ele foi, irei eu. Ele não vai voltar mais, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Como pai, eu já chorei, já pranteei, já orei, Deus não fez, já está encerrado o assunto, agora eu preciso voltar, como rei eu preciso comer e voltar a governar. Aí Deus vem e fala comigo, agora você vai ter duas coisas para pensar a respeito da morte do teu pai. Ou você governa como um rei, ou você sofre como um servo. Decisão. Eu poderia ter entrado em desespero, poderia ter chorado, poderia ter ficado, como eu fiquei a primeira vez que eu vi ele amarrado lá na cama, que eu comecei a querer chorar, eu falei para mim, isso não vai adiantar nada. Ora pelo seu pai. Momentos que você já está com o seu emocional moído, porque eu lembro, eu tinha uma cultura do meu pai gritando forte, tacando tudo, louco, e eu vejo um homem com câncer amarrado na cama, com um negócio enfiado no nariz, e eu entrei em desespero, porque eu sou homem, porque eu sou limitado, porque eu sou carne. E aí o Espírito Santo vem e fala, isso não vai adiantar nada. Produza algo espiritual nesta hora, ore pelo seu pai. Aí eu fui, orei pelo meu pai, abençoei a vida do meu pai, conversei um pouco com ele. Aí eu saí do hospital, entrei no carro. Aí eu chorei. Tem lugar certo para você chorar. Deus não quer suprimir os seus sentimentos ou que você seja um robô, que você não sinta nada, mas Deus quer que você chore no lugar certo, a maneira certa, depois de fazer o que você tem que fazer. Ah, então não posso chorar? Pode, mas você fez o que você tinha que fazer? Você pregou lá, você fez, eu fiz. Tá tudo certo, agora eu vou chorar, porque eu amo meu pai, ele pode ser que ele morra, ele tá muito doente, eu não queria ter aquela imagem visual do meu pai, então eu choro. Eu choro. Mas depois de ter feito lá, chorar nesse lugar que está errado. Você tem um lugar para chorar. Executa juízo sobre algo, depois você vai chorar, porque você, de repente, precisa esvaziar a tua alma desse peso que está. Mas primeiro, faça o que Deus está te mandando fazer. Então você vai ter que ter alma para suportar o peso da guerra que você entra. Eu não sabia que meu pai estava amarrado na cama. Para mim que ele estava lá deitado, que já seria bucha. Mas ele estava lá amarrado. Eu não estava preparado emocionalmente para ver aquilo. E de repente você não está preparado emocionalmente, fala assim, eu não sei, eu não estava preparada para o meu ministério chegar nesse lugar, para o meu casamento chegar nesse lugar, para a minha saúde, para a minha finança, eu não estava preparada. Agora você vai ter que orar, executar juízo, se posicionar, depois você vai chorar. Então Deus está querendo nos alinhar. Faça o que realmente produza algo. Eu precisava dar a oportunidade do meu pai ser salvo, porque ele estava para morrer. Ou eu precisava dar a oportunidade do meu pai ser curado, porque ele estava muito doente. Então, se eu fosse só chorar e sair dali, não ia adiantar nada, porque eu deixaria meu pai na mesma situação, não traria algo sobre ele. E então, no dia da morte, Deus vem e tira aquele chip e coloca outro chip e traz uma palavra de consolo. Agora você pode reinar. Como que eu reino? Eu vou lembrar do meu pai, do tempo que eu tive com ele, das coisas boas, da saudade, da dor, converso sobre ele com a minha irmã direto, falo dele, cito ele, eu o amo, foi um pai que deu problema, mas também foi bom e tá tudo bem, acabou. Não vou ter uma mentalidade de servo, que fica olhando e fala, como que você consegue levantar, trocar de roupa, tomar banho e comer? Você tem que ficar chorando. O servo ele vai estar sempre num ambiente de lamento, de choro, de sofrimento, de dor. Ele não consegue conceber a paz apesar da guerra. Ele não consegue conceber a paz apesar daquele ambiente que ele está encarando. Então ele fica sempre preso. Ele fica sempre encurralado nas coisas. E o que Deus está querendo fazer nessa temporada de juízo é que você execute juízo sobre tudo isso e entenda que tem um lugar de descanso para você. Porque você e eu, nós ficamos tanto tempo debaixo de um lugar de guerra, de guerra, de guerra, de guerra, fracasso, dor, desespero, pânico, aflição, opressão, medo.
Dorme e levanta, medo, amanhã, como é que eu vou fazer? Eu estou devendo, eu preciso pagar, estou condenado, estou... Que hoje o mundo, a tranquilidade, a palavra tranquilidade, sossego, descanso, para nós se torna incompatível em várias áreas, em vários aspectos. Porque estamos acostumados, doutrinados pela atmosfera da escravidão. Então Deus tem nos chamado, execute juízo sobre a escravidão e saia desses ambientes em nome de Jesus. Amém? Isso aqui não estava programado para hoje, mas vamos lá. Esther, capítulo 7, versículo 1. Então o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther, e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida à rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Então aqui nós vamos ver esse ambiente onde tinha sido o primeiro banquete, e Amã então volta todo feliz para casa, mas ele fala: eu estou feliz, já tem um outro banquete, só eu fui chamado, está tudo bem, mas eu não me conformo com aquele judeu vivo não se prostrando diante de mim. Isso está me incomodando. Então o resto não está me valendo de nada, porque eu quero ele morto. E aí a mulher dá a ideia de enforcar, ele faz a forca e tudo que nós lemos ontem, e acaba então que ele vai para lá para fazer esse pedido, e ele então tem que puxar aquele cavalo, tem que proclamar que aquilo que o rei está fazendo ao homem quem deseja honrar, e ele volta para casa, e o rei então ainda não está sabendo de nada. E Amã também não sabe que tem uma judia dentro do palácio, que no banquete tinha alguém que era sua inimiga, assim como o homem que ele estava querendo morto. Tinha, inclusive, da mesma linhagem. Estava sentada e Deus fez então um projeto, fez um plano, junto com o projeto de Amã, Deus também tem um projeto. Amã estava preparando tudo para estar na presença do rei. E Deus também estava preparando tudo para que tivesse uma representante também na presença do rei. Então entenda que para nós executarmos juízo, Deus tem preparado tudo. Deus tem feito um cenário perfeito. Você não está em desvantagem. Nós sempre pensamos que estamos em desvantagem, porque essa opressão que nós vivemos faz com que nós entendamos que nós estamos sempre um passo atrás do adversário. Presta atenção para você ver. No teu casamento, você está sempre um passo atrás. No teu ministério, um passo atrás. Na tua vida financeira, um passo atrás. Tudo um passo atrás. Você está sempre fora. Fala, puxa, o inimigo está sempre conseguindo. Mas o que o Senhor quer alinhar hoje é que ele já está e já preparou o ambiente, você já tem algo em você que você não percebeu ainda, que você está em pé de igualdade. No mínimo. No mínimo. Você já está num lugar de conforto
onde verdadeiramente você tem condição de lutar. E quando a mãe, então, volta para aquele segundo banquete, ele está entristecido porque ele não pôde enforcar o seu adversário, mas ele está feliz porque ele está num banquete, só ele, o rei e a rainha, e ele está achando ainda que ele está voando. E ele então chega ali, e o rei fala assim para ela: me fala de novo o que você quer. Eu continuo interessado. Eu quero saber quem ou o que está acontecendo. O rei estava envolvido, né, lá na história de Esther. Então nós precisamos entender que o rei estava ali sendo servido naquele banquete, mas totalmente pronto a servir até com metade do reino. Quando você serve ao Senhor teu Deus, você tem que entender, eu tenho que entender que ele também está pronto para nos servir. Nós temos uma mentalidade, essa escrava, servimos, 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 e Deus nunca está pronto para nos servir. Jesus nunca está pronto para nos servir. E quando parece que vai fazer isso, nós estamos pecando, porque a mentalidade escrava. Tem umas coisas que é tão fora do padrão para mim, como meu pai, que aqui a minha casa é a igreja, quem já veio aqui é tudo embolado. Então tem aqui o rodo da igreja. Tá bom. Então tem o rodo da igreja, tem a cadeira da igreja. Mas se um dia eu fizer uma festa aqui em casa e eu precisar pegar 10 cadeiras da igreja e pôr lá na área da minha casa para as pessoas sentarem, antigamente para mim isso era pecado. Antigamente para mim isso estaria errado, porque eu fui ensinado isso. Mas sabe o que acontece? Se precisar de qualquer coisa minha na igreja, como tem um monte de coisa minha sendo usado para a igreja, aí não é pecado, porque eu estou servindo a Deus. Mas se eu precisar de uma cadeira para pôr na minha casa para uma festa, aí o meu pai não pode me servir. Isso é coisa diabólica. Isso é coisa dos quintos dos infernos. Se eu pegar um rodo da igreja para enxugar a minha área, não, você está gastando o rodo da igreja. Mas eu gasto a minha vassoura, eu gasto. Não tem problema, não é essa questão de estar gastando. Depois vai comprar mais, ou na minha casa ou na igreja. Mas o problema é que a gente foi ensinado a isso. Não, você só serve, você só entrega, você dizima, você oferta, você faz a obra, você prega, você limpa, mas não tem nada para você lá. Você só é sugado. Você tem que entregar tudo, porque é Deus, ele já morreu na cruz. Então ele já fez tudo, tá bom. Ele já fez tudo. Mas será que esse meu pai é tão miserável? Será que esse meu Deus, que é meu pai, é tão mesquinho que ele vai me condenar ou vai ser um pecado eu pegar 10 cadeiras e usar ali 3, 4 horas e devolver aqui? Eu não consigo crer num Deus desse. Eu não consigo crer num pai desse. Hoje não, já criei dessa forma. Mas hoje eu não creio mais. Porque eu creio que o meu Deus, que eu sirvo, que eu faço um banquete para ele, está interessado na minha causa e em me dar até a metade do reino dele. O que você quer, filho? O que você precisa? Você está fazendo um banquete para o pai. Mas o que você precisa? Qual é a tua necessidade? Então, saia desse ambiente onde você só serve, só serve, só serve, só entrega, só se doa, só se mata e não tem ninguém por você. Você tem pai. E ele está pronto para falar para você o que você precisa. E ele vai te dar, e ele vai falar, ele vai se interessar, e ele vai fazer com que as coisas sejam colocadas no lugar. Então, esse é um ponto a ser removido da tua vida, porque senão, de repente, você não vai conseguir executar juízo em nada, porque você tem sempre uma mentalidade de devedora. Eu tenho que entregar, entregar, entregar. Se não tem ninguém por você, como que você executa juízo? Porque o juízo não é você que executa, é você que dá a declaração, você que faz o decreto, mas quem executa o juízo é o teu Pai, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então, se você não crê que o teu Pai está para te servir, se você não crê que Jesus está para te servir, no sentido de te amparar, no sentido de estar envolvido com a tua causa, você não vai executar juízo em nada. Você vai sair dessa temporada da mesma forma que você entrou. Então, é necessário que você entenda que essa pergunta do rei para a rainha, ela é fundamental para a nossa vida executar juízo sobre as coisas. O que você quer? Estou recebendo a honra da tua presença aqui, estou recebendo a honra do banquete, mas, rainha, o que você quer? De novo, eu estou te perguntando. No primeiro eu tinha perguntado e no segundo perguntou novamente.
Então, o teu pai, o teu Deus está interessado na tua causa. Você precisa entender isso. E ela pega e fala assim, olha, tem aí um perseguidor do meu povo que quer me matar, quer matar o meu povo inteiro. E se nós fôssemos vendidos como escravos e escravas, isso aí estaria tudo bem. Não incomodaria o rei por uma causa tão insignificante como essa, ser só escravo ou escrava. Mas é que essa morte está complicada. Matar todo mundo do nada assim está difícil. E o rei fala, quem é esse cara? Quem que está fazendo isso? Então entenda que Deus permite estar o adversário e você face a face e você denuncia. Esse é o juízo. Você vai denunciar o teu adversário, ele vai estar muito próximo de você. Pastor, mas o meu adversário está colado comigo. Excelente, quanto mais perto, melhor. E você vai poder falar para o teu pai, pai, é esse malvado tal. Tem tradução que fala assim, é esse malvado Amã. E o rei então já para de tomar o vinho, já se levanta na hora e vai ali para aquele lugar, para aquele terraço. E Amã já viu que a coisa tinha afundado para ele. Ela decreta juízo naquele lugar, na frente do adversário. Não tenha medo. Se você estiver na presença do Pai, não tenha medo. O adversário não vai poder te fazer nada. Absolutamente nada. Quando eu era criança, eu levava um lanche na escola e vi um menino, e ele falou assim, você vai me dar o seu lanche todo dia, e se você contar para alguém, você vai apanhar. Aí todo dia eu pegava o meu lanche e dava para ele, para o Cláudio, menino uns 2, 3 anos mais velho que eu, estava atrasadinho, estava na minha classe, pegava o lanche e dava. Como a minha mãe era muito da hora, eu levava o lanche e levava dinheiro. Eu ia na cantina, comprava um salgado, um refrigerante e comia. Um dia deu um chute na cabeça da minha mãe, voltei, comeu o lanche, comi. Era pão com o quê? Falei, não sei. Mas como que você não sabe? Você comeu faz 2, 3 horas e você não lembra? Falei, mãe, eu não sei nem o que é o de hoje, nem o de ontem, nem o de antes de ontem, porque tem um menino lá que todo dia eu tenho que dar o lanche para ele, senão ele vai me bater. E ele falou para não contar nada, senão eu ia apanhar mesmo. No outro dia ela mandou um funcionário comigo, e o rapaz falou, só mostra ele para mim. Eu mostrei, ele foi lá, conversou 3 minutos com o rapaz, nunca mais o rapaz nem olhou para mim direito. E eu pude voltar a comer meu lanche. Sabe por quê? Uma denúncia. Você está com medo de apanhar. Eu tinha medo de apanhar. Mas quando chegou uma situação que eu fui obrigado a denunciar, só não denunciei antes por medo, eu fui obrigado a denunciar. Então, uma autoridade toma uma atitude e eu fico livre. E o lanche volta para mim, eu volto a comer o que me é de direito. Estão roubando o teu lanche, denuncia para o teu pai. O lanche é teu. Para de dar o lanche para os outros por medo. Essa comida é tua. Esse lanche é teu, essa alegria é sua, essa felicidade é sua, esse dinheiro é seu, essa saúde é sua, esse ministério é seu, esse casamento é seu. Para de dar o seu lanche pro teu adversário por medo. Denuncia para o teu pai. Fala, pai, estão pegando meu lanche todo dia. O lanche que o senhor me dá, estão comendo. E ele vai se levantar. O lanche é seu. Essa comida é tua, irmã. Para de deixar o inimigo comer. Então Esther foi ali naquele momento falar para aquele rei, na presença do adversário, face a face com o adversário, que estavam querendo comer o lanche dela e do seu povo. Então Deus coloca estrategicamente uma rainha judia naquele ambiente para poder denunciar na face de Satanás, daquele representante de Satanás, que ele era o inimigo, ele era o malvado. Não fique com medo, denuncie para o teu pai, para o teu rei, que estão comendo o teu lanche, e o Senhor vai entrar com providência. Isso é certo, porque o inimigo, ele nos ameaça, falando que vai bater, mas ele sabe que se a autoridade for lá, ele vai ter medo. Tanto é que o menino nunca mais mexeu comigo. E eu fui encontrar com esse menino depois de homem, já tinha 18 anos. E ele foi num açougue que eu tinha, o primeiro açougue. Quando ele entrou, eu falei, ó, o Cláudio, o roubador do lanche. E eu peguei uma faca de 14 de açougue mesmo, de bife. E ele encostou no balcão, eu pus o cabo da faca, pus a faca em pé na frente da cara dele e falei assim para ele, você lembra de mim? Ele falou assim, não. Eu falei, eu sou o Alexandre.
Nós estudamos junto no Moraes Pacheco, você pegava o meu lanche todo dia. Ele olhou para a faca, olhou para minha cara, deu 2 passos para trás e falou assim, mas isso ficou no passado, né? Falei, isso ficou no passado. E puxei a faca para trás. Eu estava brincando, mais ou menos. Mas eu já estava falando para ele que eu lembrava dele. Se um dia ele aparecer de novo, depois de você executar juízo, pode ser que ele queira fazer uma graça. Você já vai estar bem mais forte. Você vai ter uma arma. Você lembra de mim? Não faça graça. Lembra do meu pai? Lembra do meu Deus? Então execute juízo. Ah, mas depois vai vir a retaliação. Você vai ter algo na mão. Se um dia você encontrar com esse adversário de novo, você fala, você lembra de mim? Foi eu que te denunciei. Na frente do meu pai. Ele é o mesmo. Nesse contexto aqui, Amã foi enforcado. Quando o rei volta do terraço, ele fala, daria desse homem, desse adversário abusar da minha rainha, da minha esposa, na minha presença, esse cúmulo, ele teria essa ousadia. E imediatamente ele é encapuzado. Imediatamente. Então aqui acabou. Mas pode ter algo na sua vida que de repente o adversário quer dar umas rabanadas ainda. Você executa juízo, acabou tudo, mas de vez em quando, como no caso mesmo de largar a faca, passado um tempo, eu já estava na obra, já estava tudo bem, me aparece um comércio aqui jogando no meu colo. Olha aqui, ó, o negócio. E foi uma guerra. Uma guerra. Até que eu tive para falar para o adversário, você lembra de mim? A faca está fora da minha mão. E aquele pensamento saiu. Então não interessa se vai extirpar de uma vez, se nunca mais você vai ter essa visitação, se vai ser um juízo que vai enforcar e acabou, ou se é um juízo que vai, de vez em quando, ou uma vez, pode acontecer algo de vir, você venceu, você vai ter condição de falar, acabou de verdade, você vai ter uma outra regência sobre a tua vida. Não tenha medo nem disso tentar te pegar depois, e não tenha medo de enfrentar esse negócio frente a frente, porque você tem um pai, você tem um Deus que está ocupado com a tua causa, que tem autoridade máxima e que vai falar para você quem é essa pessoa. Conta para mim, rainha. Conta para mim, minha esposa. Fala para mim, pelo amor de Deus, quem é? Está aí do lado do rei, esse malvado Amã. Então tem uma expectativa no juízo. Tem uma expectativa nesse ambiente onde você vai falar quem é e o rei vai tomar uma providência imediata. E voltando o rei daquele... Perdão. E voltando o rei daquele terraço. Ele vê a mãe, então, tentando argumentar com a rainha, falar alguma coisa, mas ele estava muito em cima dela. E o rei, então, fala isso. Ele iria fazer o cúmulo de abusar da minha rainha na minha presença, dentro da minha casa. E ele, então, é encapuzado. E a notícia da forca correu tanto que está escrito que Arbona falou assim para o rei, tipo assim, já está encapuzado, vai matar. Deixa eu dar uma ideia. Tem uma forca que ele fez para o judeu, que é teu amigo, que denunciou a conspiração contra o senhor, e ainda não foi feito nada para ele, a não ser lá puxar o cavalo, mas a forca está pronta. E o rei fala o quê? Enforque-no nela. Vai ter alguém para te ajudar. Dentro dessa denúncia, vai ter alguém para dar o cabo do seu adversário. Vai ter algumas pessoas que vão estar antenadas na movimentação. Você não está sozinha nessa guerra. Você tem que crer nisso. Nós temos que acreditar nisso. Nós não estamos sozinhos nessa guerra. Nós temos o nosso Pai, Deus mesmo, nós temos Ele como Deus, como Senhor, como Pai. Temos Jesus Cristo, Espírito Santo, os anjos, temos nossos irmãos em Cristo, temos a nossa paternidade, nosso pastoreio, que vai denunciar, ó, tem uma forca, tem um lugar. A Esther, dali para frente, não falou mais nada. Deus já tomou conta de tudo. Dali foi a fúria do rei, foi encapuzar e foi enforcar
e ponto final. Depois ela teve as outras etapas, porque ela reconquista o direito de lutar. Não é que foi revogado o decreto de morte, porque um decreto feito e selado com o anel do rei não se podia revogar. Nós não vamos entrar nessa parte, provavelmente, que está lá mais para frente, mas quem se interessar, lê o resto. Daqui para frente, o rei vem e faz uma reunião com ela, com Mardoqueu, e eles pedem para revogar aquele decreto. E ele fala, não posso fazer isso. Mas façam outro decreto. Está aqui o rei, está aqui o meu anel. Façam outro. E aí, então, eles fazem outro decreto, que naquele dia os judeus poderiam se defender. Você vai executar juízo e você vai lutar para matar os seus adversários. E aqueles que iriam te matar, você vai matar. Porque você vai ler lá para frente, começa a chegar notícia de morte. O rei fica espantado, ele fala para Esther, hoje mataram tantos, o que mais esse povo vai fazer? Depois ela pede para enforcar os filhos de Amã, vira uma festa. Vira uma festa. Quem ia te matar vai morrer, e você vai se apropriar dos bens, vai ter despojo, você vai ver a descendência dele morrendo. Ai, pastor, é cruel, eu tenho dó. Você tem dó do quê? Você tem dó de quem? Quem tem dó é violão, é teclado, e você tem que fazer a nota ainda. Não tenha dó. É adversário, é inimigo. Ah, eu leio isso, ela mandou matar por quê? Os filhinhos dele enforcar tudo, porque é linhagem, tem o mesmo pensamento, é povo inimigo, é hora de matar, não adianta. Deus não faz isso porque assim, eu quero que mate, mata todo mundo porque eu sou ruim. Não, ele mata todo mundo porque não tem jeito, não tem restauração, não aceitar arrependimento, é povo inimigo de Deus, tem que morrer. É como entrar na sua casa para saquear os teus bens, para abusar dos teus filhos. Se você tiver uma oportunidade, mate. Ah, não, eu vou ficar só na oração. Isso, fica na oração, vendo estuprar sua esposa, levar os teus bens, depois te mata e você fica orando. Eu não vou ficar orando. Se eu tiver uma oportunidade, eu vou estar orando, mas vou poder, se eu puder dar um tiro, dar uma paulada, dar uma facada, eu vou fazer. Ai, pastor, misericórdia. É o que eu vou fazer, porque eu sou o homem da casa. Se entrar aqui, quiser mexer nas minhas coisas com a minha esposa, se eu puder, eu vou matar. Está dentro da minha casa, entrou aqui para abusar de mim, para roubar meus bens. Não tem o que fazer, não é meu inimigo, não é meu amigo, é meu inimigo declarado. É hora de executar juízo, é hora de matar. Essa dó é do inferno, essa dó é da sua carne, essa dó pode ser de qualquer coisa. Ah, mas eu tenho uma dó, vai que eu decreto, o que vai acontecer com o meu marido? Vai acontecer que ele vai ficar liberto. Você tem que ter dó agora. Que ele tá bêbado, tá prostituindo, tá vendo esse monte de coisa na internet, tá envolvido com. Agora você tem que ter dó. Agora você vai ficar com dó de executar juízo, tá com dó da carne dele? Você tem que ter dó dele ir pro inferno. Você tem que ter dó dele se perder e queimar no inferno o resto da vida dele, a eternidade. Que dó que é essa? Ah, eu fico com tanto medo de executar. Porque o que vai acontecer? Ele vai se converter, vai parar de beber, vai parar de te afrontar, vai acertar a vida dele. Você está com dó? Que dó? Não tem que ter dó. Então ela precisou acabar o projeto. Você vai entrar no projeto de juízo e vai até o final, eliminando todos os adversários. Todos. Nem uma unha ficará. Não tem mais nada aqui, são inimigos declarados, linhagem de Amã. Se eles puderem, eles vão te matar, então mato eu antes. Entre matar e morrer, mato eu antes. É assim que funciona. É assim, consegui ler. É assim, seja lá o que for, Deus te abençoe, Tato. É assim que funciona. Tinha um agiota aqui que a pessoa ia lá descontar um cheque com ele e ele cobrava um juro absurdo. Aí ele falava assim, aí a pessoa assim falava para ele, o Carlão, você não tem dó? Assim, eu? Eu não. Mas você me quebra antes de ser quebrado que eu. Era isso que o cara ouvia. E dava risada ainda. Antes você quebrar do que eu não tenho dó. Então isso é uma coisa maligna, diabólica, agiotagem. Mas eu estou falando que você tem que entender que o adversário não tem dó.
Ele está pegando ali, tinha juro ali que ele pegava um dia de trabalho de um trabalhador braçal, cortador de cana, gente que apanhava laranja, pegava um dia do cara, dando risada, e não tinha dó nenhuma. É adversário. Então você tem que executar juízo contra isso, você tem que sair dessa atmosfera. Porque você está ali, quanto que eu paguei de juro, quanto que eu entreguei para banco, para frigorífico, quanto que a palavra de Deuteronômio 28 se cumpriu nas nossas vidas, cabalmente. Se você for ler lá, nos primeiros versículos, acho que os 14 primeiros versículos, tem a lista de bênção, e depois vai ter a lista de maldição lá para frente. Aí você entra na lista de maldição, e se cumpriu cabalmente muita coisa na nossa vida. Vai edificar casa e não vai morar nela. Eu cheguei a comprar uma casa, eu só conheci a casa o dia que eu fui ver. Eu entrei na casa, vi, saí, comprei. No que eu comprei, no outro dia entrou o plano Collor. O dinheiro do cara ficou preso e eu tinha pago a casa. O cara não quis me entregar a casa. Entrou na justiça. Até que correu esse trâmite na justiça, eu fiquei devendo para um frigorífico e falei pro rapaz, ó, eu tenho uma casa, mas está correndo na justiça. Você quer pegar? Se você ganhar na justiça, a casa é sua. Se você perder, eu pego. Passei a casa pro cara, o cara entrou na justiça, lá continuou o processo e pegou a casa. Eu nem morei um segundo naquela casa. Eu e minha esposa, nós entramos, vimos a casa e saímos, fechei o portão, paguei e nunca mais voltei lá. Edifiquei e não morei nela. Maldição. Entende isso? Então você tem que executar juízo, porque o teu adversário não vai ter dó de você. Se você deixar isso vivo, essa linhagem viva, você vai ter problema. Então a rainha pega, ela faz a leitura de tudo juntamente com Mardoqueu e eles vão eliminando tudo e todos que eram adversários. Acabou, porque era isso que ia acontecer com eles. Nós temos, às vezes, uma visão equivocada que parece que o adversário é um pouco bonzinho. Ele não é um pouco bonzinho. Se ele puder destruir o teu casamento, ele vai destruir na totalidade. Então, quando ele cair na sua mão agora, o destrua na totalidade, não deixa nada. Execute juízo com tranquilidade, porque tudo será colocado no lugar. Porque se o teu adversário, se você deixar um restinho assim, ele vai voltar para colocar uma tranqueira no teu marido, na tua esposa, no teu casamento, tudo de novo. É para acabar com tudo. É para eliminar tudo. Acabou. É um ponto final. Elimina isso. E aqui no final desse capítulo, então, vai estar escrito que a forca que iria enforcar o adversário, ele foi enforcado nela. Então, essa forca, se você estiver posicionada, já tem uma forca para nós. Eu sei que tem uma forca para nós. Mas a forca que foi feita para nós, para mim e para você, se nós estivermos posicionados na presença do rei, quem fez a forca para nós vai ser enforcado nela. Esse é o juízo. Isso é o que Deus quer fazer. Isso é o que Deus quer operar na nossa vida. Pastor, já tem uma forca para mim, feita para você, mas você não vai ser enforcada nela. Foi projetada no inferno para você, mas o próprio adversário que fez a forca vai ser enforcado nisso. Eu te abençoo com isso. Eu decreto isso sobre a tua vida. Eu chamo a existência sobre você. A forca que foi feita para você, o teu adversário será enforcado nela, em nome de Jesus. É para ele, não é para você. A forca é para o teu adversário, creia nisso. Essa forca não é para... Pastor, mas eu estou vendo a forca, mas não é para você. Pastor, eu sinto o pescoço já sendo, mas a forca não é para você, é para o teu inimigo, denuncia. Marca um banquete, entra na presença do rei, entra na presença do teu pai e fala, pai, é esse mal fulano, é essa mal situação. Não sei o que você vai denunciar, mas execute juízo, porque do momento que você denunciar dali para frente é com o rei. Esther não fez mais nada naquele momento. Depois ela foi trabalhar em cima. Mas naquele momento ela denuncia e fica quieta. E o rei, então, sai, volta, vê aquela situação, fala uma palavra, ele é encapuzado e é levado para enforcar. Acabou o teu adversário. Aí depois ela vai ter que ver os desdobramentos que Amã deixara com aquele que ele tinha de pilares e colunas. Então, eles vão destruindo tudo. Eles vão matando tudo. Porque Amã era o chefão do negócio. Foi enforcado, mas tem os desdobramentos. Tem os estilhaços dele. Era isso que ela precisava caçar depois. É isso que nós vamos fazer depois. Mas essa forca não é para você. Entenda isso. Essa forca é para o teu adversário. Amém?
Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, entendimento, para que nós desfrutemos de tudo isso com muita sabedoria, muita tranquilidade e realmente entendamos e saibamos que é para nós o descanso, que faz parte da nossa vida em Deus executar juízo contra os nossos adversários. É para você isso. Pastor, eu acho que isso não é para mim. É para você, irmão. É para você, irmão. É para você. Vai orar mais, vai, você tem um tempo. Você não conseguiu fazer ainda, vai orar, vai buscar a Deus, mas eu tenho certeza que se você realmente se expor àquilo que Deus está falando, Ele vai trazer uma fé, um entendimento dentro do seu ser, que você vai executar juízo sobre esses adversários, vai ser removido o medo, vai ser removida a insegurança, vai ser removido tudo que está te prendendo e você vai sair dessa temporada com sucesso em nome de Jesus. Amém? Você vai. Irmãos, é difícil. Ninguém aqui está falando que é fácil, que é de uma hora para outra. Não, agora eu ouvi, eu vou lá. Não, é uma guerra, é guerra. Como que nós achamos que estava o coração dessa mulher lá? Ela não sabia o que ia acontecer. A Amã era 5 rei. A Amã era top the line lá no governo. Na verdade, ela era rainha, ela era esposa, ela estava ali, mas ela não sabia exatamente, mas ela teve que fazer algo. Ela continuou naquela mesma linha de raciocínio. Eu vou lá no palácio, eu vou entrar no presidente. Se eu morri, morri. Se eu morrer, morri. E eu vou marcar esse banquete. Se eu morrer, morri, mas eu preciso fazer alguma coisa. Depois que ela entrou na causa, ela não retrocedeu mais. Então você vai entrar nessa causa e não vai retroceder mais. E você não vai morrer em nome de Jesus. Mas dá medo. Eu te entendo. E eu espero que você me entenda, porque eu também tenho medo. Mas eu quero que você e eu andemos apesar do medo. Eu quero que eu e você ousemos acreditar na providência do nosso Pai, apesar do medo. Isso é fé. É fé. Você vai falar para o pai, pai, eu estou com medo, mas eu vou. Eu acredito no Senhor. Pai, eu estou apavorado, mas eu vou. Eu acredito na tua providência. Pai, e você vai colocando e vai trazendo sobre ele a responsabilidade daquilo. Você vai andando de fé em fé. Quem anda de dia, não tropeça. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, 7h30. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.